A paz do Senhor, amados irmãos, amadas irmãs. Começando mais um dia com o nosso Momento Bíblia. Uma quarta-feira abençoada para todos. Que Deus abençoe nosso dia, nossa família, trabalho, lar, projetos e sonhos, em nome de Jesus. Queridos amados irmãos e irmãs, hoje no nosso Momento Bíblia, vamos meditar na Palavra de Deus, no que a Palavra do Senhor nos diz em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5. Onde a Palavra do Senhor nos diz: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Repetindo, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Em outras traduções, a nossa capacidade vem de Deus. Queridos, aqui um texto, sobre um assunto que eu já falei várias vezes aqui, que a nossa capacidade, ela está em Deus, por Deus e vem de Deus para nossas vidas. E eu vou lhe dar um exemplo simples. Em conversa com Salomão, o Senhor pergunta o que ele desejaria ter. E ele simplesmente responde a Cristo: eu desejava ter sabedoria, desejo. Sabe por que ele pediu isso? Ele podia até estar na sua capacidade, que Deus deu a ele, qualquer outra coisa, mas ele pediu a sabedoria, porque a sabedoria vinda de Deus nos faz tomar decisões corretas em momentos difíceis. E Salomão foi um dos homens mais ricos que houve na Bíblia, porque ele pediu sabedoria, e quando ele pediu sabedoria, Deus se agradou, porque a sabedoria vinda de Deus nos faz saber gerir nossas finanças, nosso trabalho, tudo na nossa vida. Então, por isso que a nossa capacidade vem de Deus. Quantas das vezes nós tomamos nossas próprias decisões, nossas próprias escolhas, e nos frustramos, nos decepcionamos. Mas quando nós nos deixamos, abrimos o coração para que Deus guie nossa vida, a coisa é totalmente diferente. Porque, como eu também já falei várias vezes aqui, em Deus não há engano, em Deus não há decepção, em Deus não há frustração, em Deus não há mentira, em Deus não há incerteza. Deus é um Deus de verdade, um Deus de milagre, Deus de poder. Deus que faz, Deus que transforma, Deus que liberta, resgata. Então, quando nós clamamos, nós confiamos, abrimos o coração para que Ele guie nossa vida, a gente tem sucesso, a gente prospera. O principal, somos alcançados pela salvação de Cristo, quando confessamos Ele como único e suficiente Salvador das nossas vidas, o confessamos diante dos homens. E quando nós abrimos o coração para que Deus vá à frente de tudo e todo projeto que a gente vem fazer nessa vida, aí as coisas começam a fluir, as coisas começam a dar certo. Muitas das vezes até achamos que não vai dar certo, porque queremos tudo no nosso tempo. Mas quando nós aprendemos a confiar, esperar o tempo de Deus para a nossa vida, a gente vê que realmente vale a pena esperar pelo Senhor. Então, que a gente venha aprender que não é de nós mesmos. A Bíblia diz que aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Não é como as pessoas pegam esse texto e distorcem, dizendo, os humilhados serão exaltados. Não, muitas das vezes nós somos humilhados por causa das nossas escolhas. Fizemos escolha que não devíamos, falamos algo que não devíamos, e somos humilhados por causa disso. Que tudo que nós fazemos tem consequência, seja ruim ou seja bom. Mas o texto diz na Bíblia, o texto original, sem ser distorcido por pessoas cheias de tradições e cultura, o texto diz que aquele que se exalta a si mesmo será humilhado, mas aquele que se humilha, se humilhar a Cristo, este será exaltado. E não é exaltado por homem, não, é exaltado por Cristo. E quem não viveu isso ainda não tem dimensão da grandeza disso, de ser exaltado por Cristo diante de todos na face da terra. Mas é preciso crer, é preciso confiar e entender que não é por nós mesmos. Eu costumo dizer, quando você vê eu fazendo algo mal ou algo que não deve, pode saber, eu estou agindo da minha própria vontade. É a minha carne agindo. Mas quando você vê algo útil, eu fazendo algo louvável, pode saber. Rafael fez algo louvável hoje. O Rafael vive fazendo ou faz algo louvável. É o Espírito Santo na vida dele. Isso é a capacidade de Deus que está vindo sobre ele. Porque se não for Deus na nossa vida, querido, nós já temos perecido há tempo. Então que a gente venha entender isso e venha entender a importância de termos a capacidade de Cristo em nós. Que venhamos buscar isso a cada dia mais. Senhor, nos capacita.
Me capacita a tomar as decisões certas, ter os pensamentos corretos, a fazer as coisas certas. Para que eu venha fechar brechas na minha vida, para que o inimigo não venha agir na minha vida, para que a angústia, a tristeza, a decepção não venha entrar na minha vida. Porque em ti não há engano, então me faz confiar em ti. Me faz se derramar ao Senhor, me humilhar ao Senhor, me capacita a te buscar, a te adorar pelo que és, te amar pelo que és. Comece a fazer essa oração na sua vida e você vai ter uma vida transformada. Que Deus abençoe o nosso dia, que esse texto fique no nosso coração e na nossa mente e que a gente venha aprender que a nossa capacidade não está em nós mesmos, está em Cristo. Basta buscá-la e Ele vai nos capacitar. E nós conseguimos. Se alguém diz para você que você não é capaz, é mentira de Satanás. Você é capaz sim, mas apenas talvez você esteja buscando capacidade onde não há, ou uma capacidade limitada, que é no ser humano, que é nas coisas, em você mesmo. Mas se você buscar a capacidade de Deus, Ele vai te capacitar e vai fazer coisas que você jamais imaginou na sua vida. Porque, como diz Efésios 3:20, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou pedimos, conforme o seu poder que nós opera. Esse é o Deus que nós servimos. Que Deus abençoe a sua quarta-feira, em nome de Jesus.